Verificando a conexão. Estamos dentro. É isso aí, senhores. Deixa eu ver se dá para ficar assim. Ó. Aí eu tiro isso aqui. Pronto. Vê se a Jade está aí já. Cadê a Jade? Fala, senhores. Vamos ver se a Jade já pediu para entrar. Não, é uma outra pessoa que pediu. Estão me ouvindo direito aí? Como é que tá o som? Legal? Como é que tá o som aí? Muito bom? Muito ruim? A gente vai começar a fazer a live e a gente vai tentar gravar também para o podcast para quem não conseguir ver ao vivo aqui. Então, senhores, quem já for entrando, sejam bem-vindos. Estamos diretamente aqui, eu de Florianópolis, a Jade que vai entrar já já de São Paulo. Não sei se ela está dentro. Vamos ver se ela vai já entrar. Guardando ela entrar, vamos ver. Jade! Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Perfeito o som, como é que tá aí? Tá ótimo, pra mim também. Acho que o pessoal deve estar ouvindo a gente bem. Você quer posicionar aí o seu microfone para ver se a gente consegue gravar também o podcast ao mesmo tempo? Eu deixei ele gravando já pelo Ah, celular. beleza. Vamos ver Então se vou deu começar aqui. certo. Deixa eu posicionar aqui, para não ficar muito esbaforido. Tô Caramba, reconhecendo aqui alguns que seguidores que a rolo. gente tem em comum até, né? Ah, que ótimo. Tô tentando começar a gravar aqui, tá dando rolo. Volume Macintosh HD is full. Caraca, olha o rolo. Meu HD explodiu de memória nesse instante. Legal, né? Mas eu acho que depois a gente consegue puxar o áudio. Vou subir pro YouTube também, deve dar pra baixar o áudio depois. Caraca, peraí, deixa eu só Assim ter. espero, né? Senhores, então sejam bem-vindos. Vai se apresentando aí, Jade, para quem tá me acompanhando e não te conhece. Bom, para quem ainda não me conhece, eu falo muito sobre carnivorismo no meu Instagram, sobre dieta carnívora. Já gravei um podcast com o Dr. Vitor e falo também bastante sobre estoicismo. Então, é o carnivorismo como estilo alimentar e o estoicismo como estilo de vida. Perfeito, Jade. Deixa eu só apagar aqui o negócio. Para quem perguntou o tema aqui, a gente vai falar sobre remédios ancestrais. Modular aí o que os nossos ancestrais faziam, que a gente pode fazer nos dias de hoje. Perfeito. Última tentativa, vamos tentar. Entrou uma mamãe carnívora, olha só, que maravilha, hein? Mulherada se cuidando nessa época aí tão importante para a vida. É. Bom, última tentativa aqui. Caraca, que chateação. Vamos ser estoicos nesse momento. Som. É, vamos ser. Pô, que chato isso, cara. Bom, a gente tenta de alguma outra forma. Tem que dar uma limpada aqui no meu HD. Só não deixar o pessoal esperando aqui, né? O pessoal tá aqui esperando, que chato. Vamos tentar começar a Beleza. live. Então, Jade, seja bem-vinda. Nosso papo de hoje é sobre remédios da natureza, né? Remédios naturais. E a gente decidiu falar sobre esse tema. Deixa eu tirar esse microfone aqui, para justamente explicar o que as pessoas que estão ouvindo poderiam fazer para que elas possam ter mais saúde, né? Muitas pessoas buscam Uhum. saúde em remédios, buscam saúde, acho que ter saúde é ir no médico. Eu sou médico, mas buscar ser saudável usando remédio ou buscar ser saudável indo no médico é uma fração Uhum. tão pequena na sua saúde que a analogia seria tentar matar sei lá, um Tiranossauro Rex com uma bala com um garfo, com uma faca de mesa. Então é uma coisa muito insignificante. Exatamente. 99,9% do seu tempo você passa fazendo as coisas do dia a dia, na sua Uhum. rotina. E se você não tem a sua rotina estabelecida, se você não usa a natureza a seu favor, você deixa de ter os benefícios para a sua saúde. Claro. Eu penso assim, tirando alguns profissionais que têm um atendimento diferenciado, hoje quando você passa em um médico, né?
assim, que te atenda pelo convênio, principalmente, ou no sistema público de saúde, você vai ter um contato com um profissional da saúde ali, 15 minutos, às vezes, menos do que isso, né? Não é tempo suficiente para resolver a sua vida, resolver as suas condições de saúde, aprender hábitos saudáveis. Então, a maior parte do tempo a gente está sozinho, né? A gente não está com um profissional nos auxiliando, então a gente tem que aprender quais são aí os hábitos saudáveis que a gente tem que estar cultivando o tempo todo, né? E mesmo que vá no médico, não dá tempo dele falar em 15 minutos, 20 minutos, o que ele pode fazer para melhorar a saúde dele, né? Então essa é a grande... Exato. E às vezes o paciente até escuta, né? E também sai de lá e não aplica nada daquilo. Isso quando grava, né? Porque tem muitos pacientes no consultório vão e deixam, eu peço para deixar o gravador, porque não dá tempo, é tanta coisa. E quando é uma senhorinha, ela esquece muita coisa, um senhorzinho, acaba esquecendo, é natural, é muita informação. Então Uhum. é ideal deixar essa live gravada, porque a gente quer falar algumas coisas importantes. Eu vi Sim. que você botou, uma coisa que eu gosto de falar sempre, como a minha base, eu fui oftalmologista, e você está usando Uhum. óculos, eu estou vendo, uma coisa que me fez mudar essa visão na medicina foi justamente dentro da oftalmologia, a questão do grau, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Eu achava que, como eu aprendi na Uhum. faculdade, na residência, que grau é uma coisa que você nasce, você vai até aos 21 anos, é o momento que o seu olho tem para aumentar o grau, depois parou. Eu fui vendo que o grau das pessoas, quanto mais as pessoas usavam óculos, mais aumentava o grau. 30 anos, 35 anos, o grau Uhum. aumentava, não parava de aumentar. Aí eu comecei a perguntar para os professores, não, é porque o olho está crescendo, mas como está crescendo o olho se o cara tem 35 anos, 40, o cara não está aumentando, o crânio dele não está aumentando. Aí eu comecei a buscar Uhum. opiniões fora da caixa em relação ao grau. E o que me fez mudar a relação à saúde dos olhos foi justamente o método Bates. Dr. William Bates, que foi um oftalmologista na década de 80, e ele foi Uhum. expulso lá da Sociedade Americana de Oftalmologia porque ele defendia de que você poderia fazer exercícios e com exercícios para os olhos você poderia melhorar o grau. Eu falei, não, peraí. Uhum. Se eu fizer exercício para os olhos, eu vou diminuir meu grau. E eu usava óculos. 1,75 de miopia nos dois olhos e astigmatismo 0,75. Comecei a fazer Uhum. exercícios para os olhos todos os dias, 5 minutinhos por dia, até que chegou uma hora que eu comecei a ter 0,75. Eu fazia o exame em mim mesmo. Eu era oftalmo. Aí eu falei, opa, parece que Diminuiu. tem... Diminuiu. Hoje em dia eu raramente uso óculos. Quando eu uso, eu estou dirigindo à noite, para não Uhum. passar em buraco, ou quando eu não conheço o caminho. No dia a dia eu não uso mais. Eu não uso lente de contato, nada disso. E aí, isso que me fez acordar para essa... Opa, se na oftalmologia tem esse campo que ninguém ensina a gente, Uhum. deve ter outras coisas, de outras áreas da medicina. Aí comecei a buscar. Uhum. Então, uma coisa interessante, cara, é uma dica que eu poderia dar, assim, em relação a remédios da natureza, os olhos. Nossos ancestrais, eles usavam a visão noturna para fugir de predadores. A luz da lua era importante. Hoje em dia, está no escuro, a gente tem uma baixa capacidade de enxergar à noite. Nossos ancestrais enxergavam Uhum. bem à noite, no escuro. A campo de visão era muito maior, você tem que estimular o campo de visão e trabalhar essa visão de longe. Hoje em dia, a gente está no tempo todo aqui no celular, perto, e tem dificuldade de enxergar de... Exatamente. Aí o nosso olho entende, opa, o nosso enxergar bem de perto, vou dar valor Uhum. para enxergar de longe. Aí a nossa visão começa a aumentar, a miopia vem aí nesse sentido. Por isso que é Isso. importante a gente estimular a visão para longe, né? Assim, se pensar do ponto de vista evolutivo, né? Tu ia estar sempre olhando distante de você, tu não ia estar, não tinha nada que forçasse alguém a ficar o tempo todo, né, com algo próximo dos olhos. Sim, sim. Então, o pessoal está perguntando aqui, exercícios para os olhos. É difícil de falar, são diversos, há mais de 50 exercícios. Você pode fazer um relógio com os olhos assim, enfim, Uhum. mas enfim, como vai ser para um áudio aí, eu recomendo que você procure método Bates, Bates, quem está ouvindo. E o livro que eu li que mudou essa minha visão é Saúde Visual por Toda a Vida, do doutor, Uhum. ele não é nem médico, Meir Schneider. Ele é um israelense e ele era o cara que mais rápido lia Braille no Israel. Ele era campeão de Braille, ele era cego até os 17 anos. Até que ele descobriu o método Bates e a Uhum. contracapa do livro dele é a carteira de motorista dele na Califórnia. Hoje ele dirige normal na Califórnia. Show. E até aproveitando, então, que a gente está falando desse assunto, de que forma que a alimentação pode influenciar na visão? Porque, olha só, quando eu comecei a dieta carnívora, eu comecei a perceber que eu precisava ficar menos tempo com óculos. Então, em casa, eu costumo não usar.
né? Se for para fazer atividades assim do dia a dia, em casa eu consigo ficar bem. E antes eu não conseguia. E é até interessante que eu tô gravando a live aqui na casa de um amigo meu, e ele foi no oftalmo, ele também faz dieta carnívora pelo mesmo período que eu, mais ou menos 1 ano e meio. E ele foi recentemente no oftalmo e o grau dele diminuiu. Eu ainda não voltei no oftalmo, porque eu tenho um grau que está estabilizado há muito tempo já. Então eu não sei dizer se eu tive alguma melhora, mas o grau dele diminuiu bastante e o meu eu percebo que eu preciso ficar menos tempo com óculos. Já aconteceu assim de eu sair para trabalhar sem óculos e aí tá no elevador voltar e falar, putz, esqueci o óculos. Assim, se fosse algo Sim, que me incomodasse tanto, eu não sim. conseguiria ficar esse período sem, né? Com certeza. Eu não sei exatamente qual é o mecanismo pelo qual o nosso cristalino fica mais eficiente. Mas, com Uhum, certeza, açúcar e farinha, o nosso cristalino, que é a lente que está dentro do nosso olho, é uma lente transparente proteica. Mas a conformação uhum, delas permite que elas se tornem transparentes. Só que quando você pega uma estrutura proteica com uma estrutura proteica com uma conformação específica, tridimensional específica, uhum, se você fizer qualquer modificação em relação a acúmulo de açúcar, o sorbitol ele entra na membrana do cristalino. O sorbitol ele vem do metabolismo da glicose e ele acaba caramelizando. Se você pegar o leite, que é uma estrutura proteica, aquecer numa panela, ele vai continuar branco, porque uhum. o fato dele ficar branco é aquela estrutura proteica tridimensional dele, a temperatura não mudou. Você aqueceu na panela e continua branco. Agora, se você botar um saco de açúcar e aquecer na panela, se você não aquecer, ele vai continuar branco. Mas se você aquecer esse leite na panela com um saco de açúcar, ele vai ficar amarelado. Amarelado. É a caramelização, é o mesmo mecanismo do cristalino. Então, esse mecanismo eu estou Nossa. falando da catarata. Catarata é isso, é uma Aham. caramelização. A temperatura nossa é 37 graus, 36 graus, então com a caramelização do sorbitol e acúmulo de açúcar, ele fica amarelado. Aí chega uma hora que a pessoa não enxerga mais, catarata. Agora, em relação à alimentação, eu não sei exatamente o mecanismo da carnívora ou da uma Uhum. dieta rica em antioxidantes que faria, mas com certeza, você evitando açúcar, evitando farinha, que a carnívora tem isso. Eu vi muita gente falando sobre isso, né? Eu fico fuçando bastante nos fóruns de discussão de adeptos mais antigos da dieta, e eu vi bastante gente relatando: olha, eu tive melhora da minha visão, diminuiu o meu grau. Então, eu achei interessante. Eu não cheguei a ver nenhuma explicação, mas vários relatos nesse sentido. Então, com certeza tem algum Interessante. mecanismo aí É, que. eu não sei a resposta, realmente. Seria uma coisa super legal de entender. Quer falar algum outro remédio, Jade, da natureza que a natureza nos oferece? Olha, eu tenho focado muito na questão de tentar ter um contato maior com a natureza. Isso é muito difícil quando a gente sai para trabalhar, né, 6 horas da manhã e muitas vezes volta no final da noite, principalmente se tu faz um curso, alguma coisa. Mas eu penso assim, do ponto de vista evolutivo, quanto a gente perdeu isso, né? Esse contato com a natureza. Então, às vezes, vou no parque, pelo menos de final de semana, tentar ter um contato com a grama. Acho que eu vi você fazendo algo similar, né? Incentivando o pessoal a andar descalço. E então, assim, eu tenho buscado, por exemplo, às vezes na hora do almoço, ao invés de almoçar e voltar logo para a mesa e ficar no computador, tenho tentado buscar uma exposição solar na hora do almoço ali, ficar sentada, né? Fazendo uma reflexão, uma leitura, mas buscar um contato com o sol e com a natureza. É interessante, porque eu estava falando semana retrasada com o doutor Alexandre Feldman, ele é uma das maiores autoridades em enxaqueca. E ele Enxaqueca. falou, que ele fez um experimento com os pacientes dele, alguns começaram a usar vitamina D, suplemento. Uhum, Mulheres com enxaqueca, um estágio avançado e tal. Ele começou a usar vitamina D, isso no início dos anos 2000. Não observou benefício, não observou melhora. Aí ele pegou esse uhum, mesmo grupo e ao invés de usar suplemento de vitamina D, pediu para essas pessoas se exporem no sol, que elas se uhum. expusessem à radiação infravermelha, ultravioleta do sol e UVA, UVB, enfim. Dessa forma, continuou, a pessoa consegue se expor ao sol com a pele, consegue produzir vitamina D. Mas também, Uhum. ele não sabe explicar, e nem eu sei explicar, por que essas pessoas melhoraram a enxaqueca.
Ele fez o experimento com ele, nos pacientes do consultório dele, e ele observou que, se expondo à luz solar, existia uma melhora da enxaqueca. Usando o suplemento de vitamina D, não existia melhora. São coisas que a gente não sabe explicar. A medicina... Eu não sei explicar por que você pisar na grama descalço, você melhora muitas coisas na sua saúde, melhora a imunidade. Eu estou vendo aqui um artigo de 2004. Os efeitos biológicos do grounding, né, do aterramento, pisar na grama, durante o sono. Ou seja, eles pegaram um grupo de pessoas e pediram para essas pessoas do estudo com dor, problema de energia, falta de energia, estresse crônico, cortisol alto. Eles fizeram um dispositivo, americano é foda, né? Fizeram um dispositivo em que eles ligam um cobertor tipo um fio terra e cravaram na terra. E a pessoa dorme nesse cobertor conectado com a terra, com o chão. Pegaram um grupo de pessoas e mediram antes e depois o nível de cortisol, a percepção de dor e a percepção do estresse. Publicado em 2004, melhorou todos esses parâmetros: dor, percepção de estresse e os níveis de cortisol, dormindo a mesma quantidade de sono, mas nesse dispositivo em que você conecta o cobertor na terra. Obviamente, sensacional. Você não precisa comprar esse cobertor, você pode pisar na grama, o benefício é o mesmo. Por quê? Eu poderia falar que seriam talvez elétrons, não sei o mecanismo exato. E tem um outro aqui que é de termografia. Eles tiram a foto da temperatura das costas das pessoas, e a temperatura super alta para a pessoa com dor nas costas. E depois de um tempo dormindo nesse dispositivo, a temperatura diminui. E a pessoa melhora, refere que melhorou a dor. Porque eu não sei. Agora, existem 21 artigos científicos em revistas indexadas falando dos benefícios do aterramento. Então, assim, é um remédio da natureza. A questão é assim, esses estudos eles são super interessantes, né? Mas assim, imagina só, antes de você testar alguma coisa, tu ficar procurando estudo para tudo, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas será que tem estudo para isso? Será que tem algum mecanismo científico, alguma coisa que evidencia, etc. Às vezes é questão de testar, sabe? E ver como é que você se sente, porque toda vez que você está fazendo alguma coisa, né? Que você esteja imitando um padrão ancestral, com certeza tu vai ver benefício naquilo. O que pode te fazer mal ter uma exposição solar? O que poderia te causar de problema você pisar na grama? Muito pelo contrário, né? O que poderia te causar de problema de seguir uma alimentação onde você está excluindo alimentos altamente inflamatórios e está priorizando o que tem de melhor, o que tem de mais biodisponível? Nada, né? O que a gente percebe são só benefícios. Então, às vezes, até o leigo que não entende um mecanismo, que não sabe procurar e interpretar um estudo, ele vai perceber benefício naquilo quando ele simplesmente testar, né? E vai tomar por conta própria ali o que ele vai tirar daquilo, né? É o mecanismo do desconforto, né? Muitas vezes, não isso em relação a pisar na terra, porque não é desconfortável, mas você fazer uma atividade física, se expor ao banho gelado, você está estimulando mecanismos do desconforto, mecanismos horméticos, que vão... Claro, não pode ser muito, né? Se você não tem uma boa imunidade. Tem pessoas que mandam mensagem, poxa, eu tomei banho gelado e fiquei doente. Você já não tem uma boa imunidade, você dorme mal. Tá inverno onde você mora. Você vai tomar um banho 100% gelado, existe grande chance de você ficar doente. Tá causando mais um estresse, né? É um estresse exagerado, né? Você vai correr você nunca correu, vai correr uma maratona, você vai ficar com problema, vai ter problemas. O ideal é ser um estresse controlado, né? Um estresse um pouco acima do que você está acostumado, mas também não muito, né? Claro. E o que você percebe com relação ao sono? Como é que você aborda isso aí com os teus pacientes? Porque eu acho que quando o pessoal começa assim, a pensar em estilo de vida saudável, todo mundo vai para a questão da alimentação, mas esquece, né, da importância, por exemplo, do sono no processo de emagrecimento. E aí, o que você passa aí de orientação para o pessoal nesse sentido? É interessante, eu estava vendo uma palestra do Matthew Walker, Por que nós dormimos? Ele é uma das maiores autoridades no mundo em sono. Ele é coach do Roger Federer. Roger Federer tem 38 anos, nunca teve uma lesão, está em alto nível até hoje, usa Bolt,
coach de sono Uhum. desses atletas, super atletas. Ele fala que o Roger Federer dorme 12 horas por dia. Ele dorme 10 horas e mais 2 horas ao longo do dia. O Usain Bolt em Londres, quando ele quebrou o recorde mundial, 9 segundos e 66 milésimos, ele quebrou o recorde mundial 33 minutos antes, ele tinha acabado de acordar. Ele dorme 10 horas por dia, e tira 2 cochilos por dia. E ele fala, o Matthew Walker fala que o sono, dormir bem, é um dos maiores dopings naturais que existe. Não tem nada parecido. A alimentação, a pessoa pode até comer mal durante 2, 3, 5 anos, ela até empurra com a barriga. A vida dela não vai perceber assim tão rapidamente, né? Espontâneo, tão instantâneo. Mas o sono, tu fica sono, 3 você dorme dias ali sem... Você dorme 2 dias mal, terrível. você já fica meio doente, você fica com a garganta meio inflamada, não tem nada... Dicas interessantes. Tem uma higiene do sono. Higiene do sono é muito importante. Isso aí ninguém ensina, né? Então, você não se expor à luz branca, essa luz aqui de hospital branca, é a pior que tem. Quanto mais econômica, pior é. Quanto mais quente, quanto mais gasta energia, menos eficiente em termos de energia, melhor é, porque ela tem todas as frequências de luz. Quanto mais clara a LED é a pior de todas. Ela tem só a pior, a frequência de luz pior. Então, não se expor à luz branca, pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Um quarto gelado é importante. Não sei porquê, não sei explicar, mas entre 18 e 21 graus Celsius é o que os estudos mostram que é a melhor temperatura. É a melhor pra você. temperatura. Não tem a melhor, né? A melhor é aquela que você consegue dormir sem ficar com o dente batendo. Mas é a mais fria possível. A mais fria possível. E outra coisa é um banho, se possível, à noite. Você tem que baixar a temperatura do seu corpo. Quanto menor a temperatura central do seu corpo, mais eficiente é o seu sono, mais profundo é o seu sono. Então, se puder dar uma chuveirada gelada antes de dormir, é bom. As pessoas acham que acorda, mas até acorda na hora, mas como a temperatura fica mais fria no seu corpo central, vai baixar. Então, se você não quiser tomar banho 100% gelado, toma banho normal, mono, e no final aquela ducha gelada, um quarto gelado. Você pode usar um óleo essencial de lavanda, também acalma. Eu não sei qual a sua opinião, mas chá de mulungu, chá de valeriana, acho que você não gosta muito. Mas eu não funciona. tenho paladar assim para chá, mas eu sei que eles têm propriedades que auxiliam, né? É que eu não tenho paladar, assim, eu não tenho costume mesmo de tomar chá. O que eu faço é evitar, assim, quando dá mais ou menos umas 7 horas da noite, quando eu tô em casa, a luz já tá bem... eu já vou diminuindo a luz. Então, por exemplo, eu deixo só do banheiro, que é mais fraca, e o restante fica apagado. Essa luz aqui tinha mais ainda, porque eu não tô em casa, a claridade estava maior aqui. Eu tirei aqui várias luzes para ficar já mais escuro e ainda tá me incomodando porque tá muito claro, então eu não tô acostumada. Sério? O pessoal tá perguntando... O que eu acho que me atrapalha ainda é ficar no celular, né, respondendo mensagem e olhando o Twitter. Eu acho que a mente fica trabalhando ali o tempo todo e na hora que eu deito, eu percebo que tô muito agitada. Então, eu tenho tentado deixar o celular de lado já pelo menos 1 hora e meia antes de dormir. Não sei o que tu acha sobre isso. Importantíssimo. Existem 2 tipos de descanso cerebral. Descanso ativo e descanso passivo. As pessoas acham que descansar antes de ir para a cama é você parar de trabalhar, mas pode ficar no celular, televisão e vai dormir. Você não dorme. Você está no descanso ativo. A frequência do cérebro ela fica entre 12 e 16 Hz. Essa frequência de você navegando na internet, Instagram, Twitter, o feed, ele mantém seu cérebro entre 12 e 16 Hz. Você não consegue dormir. Isso é a frequência beta. Acordado, como eu estou agitado até. Estou até agitado, são 8h30. Para você entrar na frequência alfa, é entre 8 e 12 Hz. Para você fazer isso, é descanso passivo. Descanso passivo é longe de televisão, principalmente notícia, noticiário, longe de filme e longe de internet, feed. Qual seria uma forma livro? Dá para ler um livro antes de dormir? O que eu Seria percebo melhor? O que eu percebo é livro de negócio, livro de... tem uns livros aqui de negócio, de marca digital, que eu gosto, não me deixa calmo. Agora, livro de história me deixa nessa frequência. Fico com sono, eu durmo, tranquilo. Então, descanso passivo. Livro de história, ou um filme bobo,
ou meditação, ou uma própria respiração. Muitas vezes você não tem tempo. Aí você deita na cama, estava mexendo no celular, às vezes eu não sou perfeito, a gente desce para a cama, parece que vai dormir, mas não consegue, né? Você está super Não, agitado. não consegue. Não Assim, eu consegue, seu comecei a cérebro está... perceber isso. Aí eu faço uma respiração, aquela respiração 4, 4, 4, 4. Eu inspiro 4 segundos. Faço isso umas 4 vezes. Só de eu fazer isso, opa, já me coloca no lugar, eu me forço a voltar. É muito difícil, mas eu me forço a voltar na respiração, na narina. Isso ajuda a entrar nesse modo passivo. Quanto tempo, mais ou menos, Ama, você acha que a gente devia largar o celular, desligar a televisão, enfim, Então, se boa pergunta. desconectar um pouco, Pelo preparando menos para uma hora. dormir? Pelo menos uma hora é o que eu tenho visto aqui. Mas, óbvio, se você fizer 2 horas, melhor ainda. Às vezes não dá tempo. Às vezes você deitou na cama que nem um robô. Você está olho fechado pensando em mil coisas. Aí você faz a respiração. Uhum. Uma meditação de olho fechado mesmo. Tentar segurar bem o pensamento. É um cachorrinho, né? O pensamento. Uhum. E o que você acha com relação ao pessoal que janta super tarde? Você acha que isso traz algum prejuízo por o sono? Eu percebo que sim. Eu durmo muito melhor quando a minha janela de alimentação vai até mais ou menos umas 14, 15 horas. Se eu jantar, da tarde? Da tarde. Você não come, Se eu jantar, o meu sono é terrível depois. Que hora você come, o máximo, mais tarde? Olha, às vezes a última refeição acaba sendo 11 horas da manhã. Eu costumo fazer uma refeição quando eu acordo, mais ou menos umas 6 horas. Depois eu faço uma entre 11 horas, meio-dia. Quando não dá tempo de almoçar nesse horário, vai ser mais ou menos entre 14 e 15 horas. Aí eu só como no dia seguinte. E meu sono fica top. Mas se eu jantar, eu não consigo dormir bem depois. Interessante. Eu percebo que quando eu como muito antes de dormir, mais 9 horas, meu sono é ruim. Eu até durmo, mas eu tenho muito pesadelo. Principalmente quando eu vou numa churrascaria, umas 9 horas. Eu tenho muito pesadelo. Mas eu durmo. Mas o que eu vejo dos pacientes é que, realmente, a pessoa que tem um sono leve, não é recomendado pelo menos 3 horas antes de dormir comer. Não é recomendado. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar também a explicação. Mas você percebe isso também, eu também penso percebo. assim, sabe? Eu penso assim, do ponto de vista evolutivo, né? Na parte da noite, talvez as pessoas limitassem ali a janela de alimentação, não teria luz, né? Então, provavelmente já estariam se recolhendo nesse horário. Então, respeitando ali o ritmo circadiano, talvez faça diferença limitar a janela de alimentação para a parte do dia, né? Com certeza. Não sei qual seria o ideal. Talvez o ideal seja uma dieta em que você come uma vez por dia. O horário melhor seria à tarde, assim, 2 a 3 da tarde. Para mim seria esse o ideal. Mas interessante a sua percepção. E outra coisa que eu percebo é o álcool. Se eu tomar umas bebidas na parte da noite, eu tenho muita insônia, muita palpitação, não consigo dormir de jeito nenhum. Então, se eu for beber à noite, também tem que pegar leve, porque senão atrapalha meu sono. Sabe o que eu percebi? Eu usava muito aquele aplicativo Sleep Cycle. Ele vê como é que é mais ou menos o seu sono ao longo da noite, se é profundo, superficial, se você se mexe muito. Ele pode medir pelo barulho ou pelo fato de você mexer, se você não deixar no colchão. Não é bom porque está do lado do seu lado, né? Mas eu de vez em quando meço para saber como é que é comparando quando eu bebo uma taça de vinho, quando eu bebo 2 taças de vinho. Eu não bebo mais de 2, porque eu já sou bem fraco para álcool. Mas o que eu percebo? Você ficou velho já. Tô velho. Quando eu bebo 2 taças de vinho, meu sono é super superficial. Eu me mexo muito durante a noite. Quando eu bebo uma, top. Então, tá vendo? Assim, tem que ir testando, né? Ver o que funciona pra gente. E eu vi você falando muito. O pessoal perguntou aí... rapidinho. O pessoal perguntou sobre quem dá plantão noturno. A OMS declara que quem dá plantão noturno é considerado um provável carcinogênico, na mesma categoria de quem respira óleo diesel, combustão de óleo diesel, e quem convive com um ambiente com inseticida. Então, infelizmente, quem dá plantão noturno está numa categoria provável carcinogênica. Ali o pessoal perguntou no nome do aplicativo, já responderam. É Sleep Cycle, né? Sleep Cycle. Eu cheguei a usar, depois que você indicou, eu cheguei a usar por um período também, mas
Eu não sou muito fã de ficar monitorando as coisas, depois eu acabo que eu desencano e não vou olhar. É, Mas por um período eu olhei e achei interessante. Agora, eu vi você falando muito aí nos seus stories, nas postagens sobre o fígado. E olha só que interessante, como esses dias foi muito corrido para mim, meu cachorrinho ficou na casa de um colega, deixei com ele. E ele falou assim: olha, ele come primeiro as vísceras, depois ele vai comer a carne muscular, mas ele sempre as bota, vísceras primeiro. ele E bota aí tudo eu junto no fiquei, prato. bota tudo junto, mas sempre ele pega as vísceras primeiro e depois a carne que é de Esse músculo, amigo é né? bem preparado, né? Seu amigo já é bem treinado, dá a víscera pro cão. Então. E aí eu falei, nossa, é interessante, porque a gente não tem, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de utilizar vísceras na nossa alimentação, né? E você tem falado Né? bastante sobre o fígado, principalmente. O que você passou de dica aí pro pessoal? Assim, eu particularmente não gosto muito de fígado, tô começando a achar tranquilo comer. Mas eu sempre tive Uhum, aversão ao fígado. Mas quanto mais a gente tem estudado, mais eu tenho visto que é um dos alimentos mais completos que existem em relação a B12, em relação a uhum, ferro, que mais tem o que eu não vejo de mulheres no consultório com queda de cabelo, hipotireoidismo, com ferro baixo. Se você tem algum tipo de queda de energia, queda de cabelo, sem ferro, sua tireoide não funciona. Os receptores do uhum. T3 têm ferro. Então é fundamental e qual é o alimento que mais tem quantidade de ferro? É o fígado. B12, campeão, fígado. Colina para o cérebro, que produz acetilcolina, dá estabilidade no humor. Fígado. Manganês, coenzima Q10, que eu falo muito. Um dos maiores alimentos que mais tem coenzima Q10 é fígado. Acho que tem no coração também, né? Coração de Coração frango. coração de frango também tem, né? Vísceras em geral, né? Então é muito importante assim a questão do fígado, não em relação a gorduras, em relação a colágenos tem que ter outras Uhum. origens, mas em relação a esses elementos, coenzima Q10, biotina para o cabelo, ferro, B12, ácido fólico, manganês, zinco, o fígado é Se eu não me imbatível. engano, é o ácido fólico que é preciso na gravidez, né? Que é crucial, não é isso? Sim, é fundamental. Geralmente a mulher que quer engravidar, ela já pensou em engravidar, já 3 meses antes é bom usar para ajudar na formação Uhum. do tubo neural, para não ter lábio leporino, para não ter mielomeligocele na coluna, diversos problemas na formação do sistema nervoso central, precisa de B12, B9, que é o ácido Uhum. fólico. Então é fundamental o fígado. Eu não gosto muito, mas estou começando tento comer uma vez por semana. Qual é a sua frequência de digestão de fígado? Mais ou menos umas 2 vezes na semana. É que pra mim fica um pouco mais fácil porque sabe que eu como ele congelado, né? Se come Ele congelado, cru né? e congelado. Foi assim, a forma mais fácil que eu encontrei. Agora, quando eu vou em algum barzinho, alguma coisa, algum boteco que tenha porção de fígado, eu peço também. Ou nesses restaurantes, assim, que tem prato feito, né? É fácil você achar fígado. E barato. Boteco? Boteco? Em boteco mesmo, é super fácil. Sempre tem porção de fígado, né? Ou prato de fígado, que é o acebolado, mas eu peço para vir sem. Então eu tento consumir aí umas 2 vezes na semana, mais ou menos. Interessante, interessante. O Você faz pessoal carne ficou. moída? O pessoal tá falando de carne moída? Eu não, não, Então, não, eu não- dei essa dica pro pessoal, para quem não, para quem tem mais dificuldade de comer o fígado, né, não gosta muito do sabor, misturar com carne moída e fazer hambúrguer, porque daí dá uma mascarada. Mas é que o Frozen, paladar muda também, né? Frozen liver. Frozen Liver Gang. Cara, cada uma. É Você não chegou a testar e a comer ele congelado? Eu Não, achei que você tinha não comi. testado, não? Não comi ainda Eu não. abri É um porque, saco dele, comi meio, como se fosse pipoca, assim, fui comendo. sério, tem gosto de quê? De isopor? Gosto de nada, né? Ele fica doce, então Sério. é um gosto bem adocicado, mas eu acho que cru e congelado pra mim foi a forma mais fácil que eu encontrei de comer. Ó, pessoal, que boteco que tem fígado. Imagina, eu fui pro Rio de Janeiro, comi, postei lá, e em 2 botecos que eu fui tinha porção de fígado. E porção grande, assim, ó, o pessoal se matou de comer, muito boa. É mesmo? É só procurar, é que vocês estão olhando na batata frita, Tem não estão um, olhando no menu. tem um dentista que começou essa questão da alimentação voltada para a saúde. Ele começou a observar que a saúde dos dentes, a mandíbula, a estrutura mandibular,
o apinhamento dos dentes tinha uma relação muito forte com a alimentação. E Sim. do Dr. Weston Price. Ele começou a Ah, sim, viajar, o site dele é ótimo, inclusive. Price Foundation, talvez. Ele começou a viajar o mundo todo, né? Vendo os hábitos desses povos ancestrais que tinham uma dentição perfeita, tinham um rosto, Uhum, dentro da visão dele, bonito, né? A mandíbula grande, estrutura óssea, maçã do rosto, aquela proporção da Golden Proportion, a proporção dourada uhum. da beleza, 1,66 em cima, 1,0 embaixo. E ele viu a alimentação dessas pessoas. E uma grande parte dessa proporção dessas alimentações eram vísceras, né? Ele Sim, começou a ver que tinha um padrão, né? Seja os aborígenes na Austrália, seja os Inuits, seja os Maasai na África, os esquimós, eles comiam muito uma alimentos de grande origem animal. animal e principalmente vísceras. Ele viu até que os índios Cherokees no sul dos Estados Unidos, eles comiam primeiro, matavam o animal, comiam primeiro as vísceras e davam os músculos. Você que Uhum, falou isso, né? Davam o músculo para os cachorros que viviam com eles. Então, o mais importante uhum. era a parte mais nobre é a víscera. Ah, com certeza. Até foi interessante, eu passei recentemente em um dentista e antes de começar a dieta, ele tinha feito anotações ali de alguns pontos de cárie e é algo que eu estou estudando para tentar entender um pouco mais, mas o que tinha de cárie regenerou em dieta carnívora e eu ouvi alguns relatos também de outros adeptos que vivenciaram a mesma experiência. Então tem muita coisa, acho que para a gente desvendar ainda, né? Mas o que a gente É, percebe é assim, toda vez que a gente se distancia dos hábitos ancestrais, os problemas aparecem, né? Você falou da dentição, aparelho nos dentes, com certeza é uma coisa recente. com E certeza, não é uma assim, coisa por que que antiga. a gente tem precisado, né, cada vez mais dessas coisas de óculos, cada vez mais de aparelhos e outras coisas? Porque a gente tem se afastado aí de hábitos ancestrais que proporcionavam a saúde perfeita pra gente, né? Travou aí? Tá me ouvindo? Acho que voltou. Voltou, voltou. A alimentação do mundo ocidental, 2/3 são 4 alimentos. É milho, trigo, arroz e, Arroz deixa eu ver, e soja. e soja. Pior ainda, Milho, soja. trigo, arroz e soja. Então, a gente tinha uma alimentação muito variada antigamente, e hoje é uma alimentação muito Uhum. simples. Nosso solo, a vaca, o boi, comia alimentos variados e hoje em dia come a mesma coisa. Eu estou falando de pessoas que comem tudo, tá? Não só carnívoro, mas a base da alimentação das pessoas em geral é plantas, e são as mesmas plantas, os Sim, mesmos grãos. Então fica muito sim. pobre. Fica muito pobre. E Tem essa aquela monocultura, ilusão de variedade, né? Porque dá para fazer tanta coisa com esses 4 ingredientes aí, com esses 4 produtos, que acha que é que a muito pessoa tem variado, uma né? ilusão de variedade na dieta, exatamente. Então, E fala um pouco do café, porque é uma planta também, o pessoal tem muita dúvida aí com relação a se o café é saudável, se não é, se dá para manter numa dieta carnívora, por exemplo, se é melhor excluir, quais são suas ó, considerações aí? só deixar claro que eu não sou autoridade em carnívoro, eu sou um aprendiz em carnívoro, Sim, todos mais nós, autoridade eterno que eu, aprendiz. muito, eu aprendo com a Jade aqui, a Jade é muito mais autoridade que eu. Eu falo, e eu não faço carnívoro, atualmente eu não faço, já fiz, mas sou um admirador. Eu acho que, eu não tenho uma opinião formada ainda, tô estudando, mas o que eu tenho Não, todos visto que, nós, né? é, e é justamente isso que é interessante, né? A gente falar com pessoas que seguem uma alimentação diferente, não diferente, que a minha alimentação é muito parecida com a carnívora, mas eu tenho algumas, como outras coisas. Uhum, Mas o que tenho visto em relação ao café é que o café é um grão, e esse grão naturalmente produz toxinas. uhum, Toxinas que são excitatórias para o nosso sistema nervoso central. Por exemplo, a cafeína, ela inibe a adenosina, que é um neurotransmissor que acalma, relaxa a gente, deixa o nosso cérebro tranquilo. A cafeína, ela age nesse receptor, bloqueando. Então, aquele neurotransmissor que iria acalmar, não calma, você fica agitado, uhum, falsamente agitado. E é uma falsa sensação de energia. uhum. Só que eu sou viciado em café. Eu não acho que. Eu não tenho uma opinião sobre os carnívoros, mas
O café, tudo que é excitatório para o sistema nervoso central, cafeína, nicotina, cocaína, heroína, gera tolerância, e tudo que gera tolerância, você precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito. Tudo que gera tolerância a longo prazo gera neurotoxicidade, morte neuronal. Uhum. Morte neuronal. E o café não acho que seja diferente. Não acho que seja diferente. Só que existe uma indústria multibilionária. Sim. Então, isso quem fala não sou eu, tá? É um livro do Dr. Robert Lustig. É um novo livro dele, muito bom. The Mind of the American Mind. Ele fala como que o sistema americano, norte-americano, ele falseia as informações para poder viciar a população. E ele fala do café, ele fala das redes sociais, o fato das Tudo, redes né? tudo. Como que A a gente gente sempre está... vai ter vício em alguma coisa. E os vícios geralmente são excitatórios. São raros os vícios Uhum. inibitórios, como a maconha. Geralmente quem fica viciado mesmo é uma coisa excitatória. E aí, o café está incluso nessa lista de substâncias que são excitatórias que causam morte neuronal. Então, assim, Uhum. eu uso, mas a cada 5 dias eu fico um mês. A cada um Você mês eu fico faz um. como se fosse uma coisa para minha consciência. Algo para minha Não, consciência. e sabe como que eu penso até a respeito disso? Eu percebo assim, ó. Por exemplo, eu gosto muito de queijo. Então, eu, até pela influência do estoicismo, eu procuro muito fazer exercícios de desconforto. Então, eu falo, pô, eu gosto muito de queijo, eu vou ficar um tempo sem, não vou comprar. Eu gosto muito de café, eu vou ficar um tempo sem também. Porque eu acho que a gente tem que estar o tempo todo se testando, né? Não só se testando, mas se forçando a sair também de situações de conforto. Então, se você é uma pessoa que fala assim, eu não vivo sem café, já experimentou viver sem? Para ver o quanto você tem de resiliência, quanto você é forte, né? Numa determinação de não fazer alguma coisa? Então, às vezes não é que te faça mal, mas é interessante você excluir algumas coisas que você gosta muito para ver como é que você se sente e para você testar também, né? Se colocar numa posição de desconforto. É interessante isso, porque muitas pessoas vêm no consultório, elas falam assim, doutor, eu quero uma coisa para me dar energia para ir para academia. Cara, vai usar um pré-treino que tem cafeína, Uhum, vai ter uma falsa energia. A energia, a uhum, motivação, ela é muito superficial, né? uhum, Não é a motivação o grande segredo. O que faz a pessoa ir na academia todos os dias, ela não está motivada, ela não está com cafeína no... Sabe, ela pode estar acostumada a usar café, mas o que ela faz ela ir, mesmo sem querer ir, é disciplina. A cafeína vai uhum. dar uma falsa motivação, mas tudo que você tem que usar. E se você não usa, você fica com dor de cabeça, mal-humorado, cara, é intuição nossa. Faz bem? Será que faz bem? Uma coisa que você não usa, você fica com dor de cabeça, fica mal-humorado. Exato. A intuição diz que não, né? Eu gostaria de falar Uhum. que, não, isso aí é tranquilo, mas não é. E, infelizmente, não é. Eu sei que eu sou viciado, mas a cada 5 dias eu fico sem, consigo ficar sem. Atualmente já fiquei muito dor de cabeça. Hoje em dia eu não fico mais, porque a dose é muito baixa. Quando você fica 5 Uhum. dias sem usar, você volta com uma dosinha bem baixa. Sim. Ah, e aí não adianta achar que também, eu vou tomar chá. O ideal é não usar nada estimulante. Chá verde, É. chimarrão. Tem cafeína também. Chá verde, chá vermelho, chá preto, tem cafeína. Então, o ideal é nada mesmo. É o ideal. E eu até fiz umas anotações aqui de hábitos ancestrais, né? O que eu percebo também, a gente tocou no assunto exercício, é que cada vez mais a gente tem aí ficado mais sedentário, né? Porque antes era necessário você conseguir comida. Hoje a disponibilidade é absurda, né? Você não precisa nem sair de casa para conseguir, você pode comprar. Então a gente tem caminhado menos e a gente tem se exercitado menos. E o quanto você acha que isso implica na nossa saúde? A gente sabe que a dieta é muito importante, mas o quanto a falta de exercício tem impactado a nossa saúde? Nossa, demais. Assim, até eu mesmo estou aqui numa stand-up desk. Só o fato de você não ficar sentado já diminui essa tensão Ah, você tá em pé aí, Tô em então? pé É aqui. isso? Tô em pé aqui, ó. Legal, olha, gostei É. da dica. E lá no fora já tem, eu não sei quando é que vai chegar no Brasil, mas stand-up desk que você tem uma esteira aqui embaixo. As pessoas trabalham já nessas startups inovadoras, trabalham andando. Eu acho que só de É, um fato e eu percebo, meu quadril, quando a gente é criança, eu tenho meu sobrinho de 3 anos, ele abaixa, o agachamento que ele faz para pegar uma coisa embaixo, perfeito. Faz um agachamento perfeito. O quadril perfeito. dele
muito alongado. Esse iliopsoas, alongamento do quadril é perfeito. Hoje eu abaixo totalmente encurtado. Passei a vida inteira com o quadril sentado. Esse músculo que faz a borda anterior da coxa, ele fica encurtado. E aí não consegue mais alongar. Então você vai abaixar, você fica como se fosse o cachorro fazendo cocô, a bunda para dentro, assim. Você não consegue abaixar direito. E o meu sobrinho, né, a bunda. Trava. Você precisa alongar. Todo dia eu procuro alongar essa articulação do quadril. Isso é um efeito que eu tive ao longo do tempo. A maioria das pessoas, principalmente homens, tem isso. Porque... E o que você faz em pé? Não, uma escrivaninha, normal, de trabalho. Live. De trabalho aqui, ó, meu laptop. Mas normal. você chega a trabalhar assim durante o dia em pé? Consultório eu não consigo trabalhar em pé, eu atendo sentado. Tá. Mas eu geralmente atendo, mas assim, não dá. Mas quando eu estou em casa estudando, só pelo fato de você estar em pé, você está mexendo o pé, você aumenta o fluxo sanguíneo. Eu estou aqui andando, aqui, ó, tá vendo? Eu estou mexendo. Sentado, você está tudo contraído aqui no quadril e você diminui o fluxo sanguíneo aqui embaixo. Vou começar a gravar as lives em pé agora, gostei da ideia. Muito importante. Se preferência, se você tiver uma esteira, eu estou vendo se vão lançar aqui no Brasil, né? Uma esteira embaixo, né? Stand-up. Mas só usar o stand-up desk já ajuda muito. Já ajuda muito. Legal, show. O ideal porque assim, nossos ancestrais, o que eles faziam? Eles não faziam HIIT o tempo todo. Caminhavam muito, né? Eles não ficavam fazendo HIIT. Caminhar o dia todo, andavam para buscar um animal 8, 10 quilômetros e voltavam. Achou o animal, vai caçar, vai dar o tiro. Aí é o HIIT. Mas é uma vez por dia. Então, e às vezes até se deslocando, né? De um lugar para o outro mesmo, né? Não só para caça, mas até para se deslocar de um lugar que eles ficavam fixos para outro, né? Era muita caminhada. Pois é, então eles caminhavam a nível lento o dia inteiro. E aí no final se dá um HIIT, então ideal. Eu acho ideal. Uma coisa que eu não fazia, eu estou fazendo agora. Tentar fazer as coisas andando, andar de bicicleta, uma velocidade lenta, caminhar. Não precisa ser musculação o tempo todo. Num momento do dia, você para aí 20 minutos, 30 minutos para você fazer uma coisa inteira. Tá me ouvindo? Travou? Tô ouvindo. Cada vez mais eu estou convencido de que o que faz a diferença para a saúde, estou falando de capacidade física atlética, não é atletismo, saúde. Mais importante do que fazer HIIT é caminhar de forma lenta ao longo do dia, todos os dias. Uma coisa leve, um movimento leve ao longo do dia, o máximo de tempo possível. Aí você quer ter uma capacidade atlética, quer ter um corpo legal, aí sim, aí você faz além disso, faz um esforço intenso, uma musculação, ou um HIIT, ou uma luta. Mas saúde é lento o dia todo, 8, 10 horas por dia. Eu gosto muito de caminhada, porque eu tenho um cachorrinho, então eu pego ele, saio para andar. Geralmente quando eu coloco algum podcast também para ouvir, porque daí tu tá fazendo as duas coisas ali que você tá aliando, né? Tá ganhando conhecimento e ainda tá caminhando. Então, às vezes eu pego um podcast mais longo e eu falo, putz, Wilfred, você se lascou, porque a gente vai ter que andar aí por 1h15, 1h30. E ele vai que vai, é cachorro de pequeno porte. Aí, às vezes, eu pego os podcasts mais curtinhos. Então, geralmente, o tempo que eu vou andar com ele é determinado pelo tempo de um podcast que eu vou ouvir. Coitado do cachorro. Coitado do cachorro. Nada, e ele gosta, precisa ver. Porque para eles também é importante, né? A gente tem cachorro hoje em apartamento, mas cachorro vivia solto, né? Na natureza, não vivia num apartamento de 40 metros. Então, para eles também é importante, né? Dica legal aqui, ó. Stand-up pia. Então, ao invés de ter uma stand-up desk, você pode ter uma pia e lavar louça, ficar lavando louça também, né? Em pé, né? Também, com certeza. Voltei. Aterramento. Tá me ouvindo aí, ô Jade? Tá me ouvindo? Tô sim. Pisar no chão descalço. O chão não é chão da sua casa, né? Uma terra, uma areia, uma grama. Isso é importante. Leve o quê? Tá travando? Às vezes dá uma travada, mas acho que voltou agora. Vamos ver. Se expor ao sol, tomar banho gelado, dormir bem. Isso aí se existisse algum tipo de mutação em que permitisse que o homem pudesse dormir 3, 4 horas por dia,
Com certeza esse Homo sapiens iria ganhar do nosso Homo sapiens, que é o atual, né? Que tem que dormir 8 horas. Uhum. Não ocorreu até hoje. O único motivo que eu vejo é que realmente não tem jeito, tem que dormir 8 horas. Ah, com Né? certeza. E toda vez que a gente se distancia aí desses hábitos, né? Infelizmente a gente acaba percebendo que a gente sofre com isso, né? No outro dia você já amanhece cansado, já tá mal-humorado. Eu, se não dormir bem, já fico com palpitação. No outro dia já não consigo treinar, já não vou ter o mesmo rendimento. Sim, sim. O pessoal está discutindo aqui, eu não consigo acompanhar sobre densidade óssea dos ancestrais. Assim, que piorou, né? Depois da Revolução Agrícola, né? A nossa saúde piorou muito depois que a gente passou a se alimentar mais com grãos ao invés de alimentos de origem animal. Não sei se foi nesse contexto aí que o pessoal falou. É, com certeza. E outra coisa também de graça é o jejum, né? Jejum. É, verdade. Você faz qual? Seco ou com água? Não, geralmente eu faço com água, mas em algumas oportunidades eu faço seco como prática de desconforto, né? Então eu falo, pô, a água eu limito também a janela e aí em algumas oportunidades eu faço o seco. Como eu tô adaptada a isso, meu pai é muçulmano, eu vi meu pai fazendo jejum seco a vida inteira. Então, também tenho prática em jejum, né? Então, não me sinto mal. Eu faço em algumas vezes como exercício de desconforto. Isso, eu tô o tempo todo procurando alguma coisa que eu possa fazer para me sentir desconfortável. Interessante. Dá um exemplo aí de coisas que você faz que você percebeu legal, que foi bom e Olha, inusitadas. eu gosto muito de dormir no chão. Então, alguns dias da semana eu tiro, eu coloco só um edredom no chão e o travesseiro, e aí eu durmo no chão. No outro dia, assim, o sono é top, é muito bom, mas aquela sensação ao acordar, falar, pô, olha só, eu consigo buscar o desconforto e consigo vencer o desconforto, né? Então, às vezes também procuro usar a escada fixa ao invés de usar o elevador, né? Tá, vai pegar o metrô, ao invés de ficar ali na fila da escada rolante, eu pego a escada fixa. Tô no shopping, ao invés de pegar o elevador, eu vou pelas escadas de incêndio. Eu tô o tempo todo procurando coisas que eu posso fazer para fugir desse padrão de conforto. Acho que isso é crucial pra gente. Interessante. Eu quando eu durmo no chão, às vezes eu durmo, não é um dia na semana não, mas quadril doendo, assim. Meu sono não é muito bom não, quadril doendo, mas dá para dormir. É possível. E é legal, é bom. Você se sente assim, fisicamente, psicologicamente melhor, né? Pô, consegui dormir no chão. Uhum. É, pessoal que não Jade tá está igual o adaptado, pelo David menos o banho Goggins. gelado. Esse cara é foda. Você ouviu o livro dele? Sim, sim. Outra coisa que Cara, eu faço, às vezes tá muito frio, eu saio com pouquíssima roupa. Aí o pessoal deve falar, nossa, é piriguete, né? Tá andando com esses shortinhos e com uma camisetinha no puta de um frio. Mas é justamente pelo desconforto. Outro dia tava todo mundo de casaco e eu saí pra andar com o cachorro de manhã, tava assim, praticamente nevando. E eu com shortinho, chinelo e uma regatinha. mentira. Sério, sério. Eu acho que eu me viciei nisso, na prática do desconforto. Vou passar Que aí uns louco. E exercícios você para o pessoal fica, fazer. e você fica mais resistente, né? Você fica mais tolerante ao frio, né? Tá, sim, a tudo, Passa né? frio do Eu mesmo acho. jeito, né? Eu não viro o Superman, eu passo frio, mas eu fico muito mais tolerante ao frio. Não me incomoda Uhum, tanto. E chega uma hora no banho gelado também é a mesma coisa, né? No início você fica com o corpo todo tremendo, o dente batendo. Chega uma hora uhum. que você fica com frio. O banho gelado continuou me dando a sensação de frio, mas eu não tenho essa reação autonômica do meu corpo ficar tremendo. Eu sinto frio do mesmo jeito, mas eu não fico. Eu consigo respirar normal, né? É engraçado isso, né? Uhum. Você já acompanhou o método Wim Hof também, de respiração? Já viu alguma coisa nesse sentido? Já. De vez em quando eu Que faço, de ele é o vez em quando cara eu que faço. fala, né, do banho gelado também, e Sim, do método de respiração dele, que é bacana. Eu tenho uma postagem lá sobre isso, o pessoal que se interessar também tem bastante vídeo no YouTube ensinando a respiração, né? sim. É, não fiz o curso dele, mas eu acompanhei ele há algum tempo também. E eu faço aquelas 30 incursões respiratórias bem rápidas, até começar. Não recomendo, tá? Que vocês façam, não posso recomendar aqui, mas começa a formigar por causa da alcalose respiratória, começa a tirar muito gás carbônico
e aí seu corpo começa a ficar alcalino, altamente alcalino. Uhum. A alcalinidade aumenta muito. Você força essa alcalose respiratória e você, por algum motivo, você consegue ter mais tolerância ao frio. Aí depois de Uhum. 30 respirações muito fortes, você entra no frio, no banho gelado. É engraçado, porque parece que fica meio que anestesiado o seu corpo. Não sei explicar. Sim. Não sei Outra explicar. coisa que eu anotei aqui, acho que para dar tempo de a gente encerrar e falar da live, eu comecei a refletir muito sobre a questão de relacionamentos e o quanto isso é importante, né, do ponto de vista evolutivo. Não sei que consideração que você tem a respeito disso, mas eu penso muito na questão de cooperação, né, na questão de respeito próximo e principalmente na interação, porque eu acho que nós somos seres sociais e infelizmente que eu percebo que a gente vem perdendo aí essa habilidade de ter um contato próximo. É muito fácil isso manter nas redes sociais, né? Mas eu acho que na vida real a gente tem se distanciado um pouco disso. O que você acha? Hoje em dia a gente tem um contato muito mais impessoal, com certeza. Uhum, E pior, tem relacionamentos que são totalmente patológicos para a pessoa. Parece que é uma relação de dependência um do outro, que aquela pessoa, muitas vezes, ela não consegue, não pode falar com outras pessoas, que isso já gera um conflito no relacionamento. É importante ter essa conversa, porque é importante você conversar com outras pessoas, você conhecer pessoas novas, mesmo no relacionamento. Os dois têm que caminhar uhum. para frente, né? Não ficar um Atrelado, né? atrasando o outro. Isso aí é péssimo para um relacionamento. Isso aí é muito importante, realmente. E interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E é até importante Eu para a acho. saúde. Sim, Muitas coisas muitos fatos que desencadeiam uma pessoa a entrar num ciclo de doença, geralmente está relacionado a relacionamento. a É um relacionamento, exato. divórcio, é uma relação é, simbiótica, que o cara ou a mulher tem uma relação difícil com o esposo, e isso acaba gerando problemas de estresse, sono ruim, mas a causa é o relacionamento. Com certeza. E eu acho que a gente tem se distanciado muito dessa questão de interação, respeito. As relações antes eram muito mais próximas, né? Então, acho que fica de recado aí para o pessoal também valorizar mais, né, o tempo com a família, buscar mais tempo com os amigos. Às vezes está na mesa de um restaurante, está todo mundo falando com outras pessoas e não com quem está ali. Então, uma prática que eu tenho É, também é quando eu estou em um restaurante, quando eu estou com colegas, guardar um pouco o celular, apesar de ser, né, gostar de estar o tempo todo conectada, mas você tem que estar ali prestando atenção nas pessoas que estão com você, né? Não sei se você já reparou, gente sim. que, pô, tá totalmente desconectado com o presente e tá conectado ali no celular. E a nossa atenção também reduziu muito. Eu estava vendo uma pesquisa, viram que o goldfish, naquele peixinho dourado de aquário, Uhum. ele tem uma tensão de 4 segundos. Ele 4 segundos fica atento numa coisa, depois de 4 segundos ele não consegue ficar mais atento naquilo ali, ele muda de foco. O ser humano, o mundo ocidental, os jovens Uhum. de hoje, estão com uma média de atenção de 3 segundos. Então, um goldfish tem uma atenção maior do que um jovem de 18 anos que está ligado no Instagram, no Snapchat. Caramba! É triste, né? É triste. Nossa, a gente tem muito a melhorar, então, né? Se a gente quiser ter mais E saúde, a gente tem muita coisa a melhorar. principalmente a gente que trabalha no Instagram, né? Tem que saber dosar, né? Tem que ter um horário. Eu procuro Sim. ter com a minha noiva um horário. Hoje ela não está aqui, né? Então eu tô aqui. Vai dar 9 horas. A gente dá 9 horas, não mexe no celular. Não pega no Legal. celular. Não, nem entrega, nem fazer conteúdo, nem consumir conteúdo dos outros. Parou. 9 Uhum. horas é hora de comer junto, conversar, ler um livro, fazer alguma coisa junto, sem celular. Tem que ter um deadline. Todo dia tem que ter um deadline para sua atenção, né? Atenção na internet. A gente tem que ter Uhum. um tempo. Né? Senão a gente fala, não sobra tempo, né? Mas com certeza alguma coisa está consumindo ali tempo que a gente poderia estar utilizando para outras coisas, né? Por exemplo, para leitura, que seria uma opção melhor aí do que ficar conectado no celular antes de dormir, né? É. Aqui o Sérgio Monteiro falou: existe um livro que fala sobre isso. O nome do livro é O que a internet está fazendo com nossos cérebros. Sou fã da Jade. Uhum. Aí, já tá cheio de fã aqui nos meus seguidores. Não Vitão, tem ninguém manda. se oferecendo para me pagar um churrasco, mas fã tem um monte.
O pessoal tá mandando, manda um abraço pra galera do ABC. Eu já morei no ABC, já morei em Santo André, sabia? Ai, que show! Um Santo beijo André. aí pro pessoal de Santo André. Então, eu vi que pediram lives semanais aqui, nossa. Eu topo. Que A, bom que o pessoal a, tá a Jade gostando do que é conteúdo. ocupada, aí tem 1000 lives agendadas, é difícil conseguir uma agenda com a Jade. Não, mas vamos marcar, imagina. Tua audiência aí é sensacional. A gente tem que dar Jadinha, prioridade. seria uma honra para mim. Mega fã de vocês dois. Quer deixar um recado final?